que é Sermão do Monte. Eu separei especialmente Mateus, né? 5, 6 e 7. Mateus, 5, 6 e 7 é um sermão que foi batizado de Sermão da Montanha. Foi batizado, todo mundo chama de Sermão do Monte. Sermão do Monte. Mas ele começa de uma maneira assim, muito simples. Logo no versículo 1, você vai ver que Jesus vê as multidões. Assim começa o Sermão do Monte. Jesus vê as multidões. E então, quando ele vê as multidões, ele sobe no monte. Daí vem o termo Sermão do Monte, né? E ele se assenta com os discípulos dele. Ele vê as multidões, ele sobe do monte e se assenta com os discípulos dele. Então, ele passa a ensinar esses discípulos. Ensinar o coração do evangelho do reino para eles. Ele vai falar das verdades, vai falar também dos mandamentos, do que Deus espera que cada cidadão do reino faça, como Deus espera que cada cidadão do reino viva, né? E de que maneira isso vai se dar, é possível, como é possível viver isso. E é interessante, quando termina o Sermão da Montanha, capítulo 7, diz que as multidões estavam maravilhadas com Jesus. Ele falando com os discípulos, as multidões se maravilharam. Mas eu estou desde o dia 3, dia 3 eu acho que eu não falei com os irmãos, que a gente chegou dia 3, mas dia 4 eu já comecei a falar com os irmãos. E tudo que eu conversei com esses irmãos está gravado, está em vídeo, que Yuri sempre está com essa câmera apontada para a gente, captando tudo, e já reparti com alguns irmãos que você já tem acompanhado. Eu acho que o Zuga falou algo assim. Falou, Franco, está tudo aí já. Então já está aí. E aí os irmãos falaram, Franco, termina Itapetim, porque a intenção de terminar esse sermão já tem, antes da pandemia, queria falar do Sermão do Monte. A primeira vez foi um tempo em Curitiba, e eu comecei, mas quando chegou naquele assunto do tal do divórcio, do novo casamento, eu não consegui sair dali. E na live, durante a pandemia, foi a mesma coisa. Fiquei travado, mas dessa vez, graças a Deus, a gente passou pelo cabo da Boa Esperança, a gente rompeu o assunto, a gente está já no capítulo 7 mesmo, falando, e propus os irmãos, embora não foi muito obedecido assim ao pé da letra, eu falei, eu falo 20 minutos, a gente dá um intervalo, toma um café, estica o velho, depois a gente volta de novo. Então a gente fez assim pedaços menores, assim, os irmãos irem entendendo também, deglutindo, tá? Aí ficou assim, pedacinhos menores, né? Já viu algum? Absorve melhor também, né? Fica assim meio pílula, assim, você ouve, reflete e tal. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, que eu já falei em um desses vídeos, mas eu acho que é importante reforçar. Muita gente da igreja de Jesus não crê que o Sermão da Montanha é para os discípulos de Jesus da atualidade, né? Alguns acham que Jesus falou para um grupo de judeus daquele passado, e outros, curiosamente, até descobri bem recente, acredita que o Sermão da Montanha, o Evangelho do Reino, será pregado ainda, no milênio, quando Jesus voltar. Então, por uma questão de fé, eles creem que o Evangelho do Reino de Deus não está sendo pregado. Está sendo pregado o Evangelho da Graça hoje, mas vai chegar a hora do Evangelho. Isso me causa um espanto, mas eu acho que isso me animou mais ainda a falar do Sermão da Montanha, né? E eu quero falar assim com cuidado com vocês, não quero correr não. Quero ser bem pontual, tá bom assim, amados? Amém ou não? O que eu já falei? Eu já falei sobre a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? Aquilo que a gente chama de bem-aventurança, né? Falei, bati ponto a ponto das bem-aventuranças, que começa com feliz, o esvaziado, o pobre de espírito, aquele que se esvaziou. É importante porque a gente vive num mundo que todo mundo busca a felicidade, todo mundo quer ser feliz. E se você ouvir o mundo, você vai achar que ser feliz, para ser feliz, você precisa ter alguma coisa, fazer alguma coisa, viajar, conhecer o mundo, ter dinheiro. É isso que o mundo aplica. Mas Jesus ele tem a relação de coisas que um feliz, um bem-aventurado no reino dele precisa viver, ser. Na verdade,
a felicidade para Jesus não é ter e nem é fazer. É ser mesmo. Essa é a felicidade segundo Jesus, né? Então tem até aquelas pessoas que acreditam que, por exemplo, o solteiro pensa que se casar vai ser feliz, né? Eu digo começar com um grupo de solteiro com mais de 30 anos, reuni mais de 30 lá no Rio. Aí o pessoal, foi até gente que não me conhecia, né? Então eu precisei fazer aquela introdução bem legal. Falei, olha, quem não me conhece, chegou aqui, vai estar pensando que eu vou fazer a terapia do amor. Não tem terapia do amor, não. Eu quero falar para vocês que a verdadeira felicidade é ser. O solteiro pode ter essa ilusão de achar que vai ser feliz quando casar. O casado já não tem mais essa ilusão, né? Tem ou não? Não, já casou, já sabe que não é desse jeito, né? O casado já não tem mais essa ilusão. O solteiro não tem. Mas as pessoas em geral têm ilusões. E depois ficam desiludidas. Então, o Sermão da Montanha começa Jesus batendo sobre a verdadeira felicidade. Ele vai concluir falando da nossa identidade e da nossa missão. Somos sal da terra, somos luz do mundo. E depois ele vai falar um pouquinho sobre a relação dele com a lei. Aí eu lembro que nesse momento eu gastei muito tempo. Recomendo até que você assista, porque eu acho que vai ficar uns 2 ou 3 pedaços eu falando só sobre esse assunto. Jesus e a lei. Por quê? Por que é importante? Porque muita gente pensa que Jesus tem problema com a lei, que ele é contra a lei, e a gente não entende de fato o que Jesus estava combatendo. Aí eu gastei um tempo explicando aos irmãos sobre a tradição oral, aquela tradição que os judeus chamavam de lei também, lei oral. Mas há uma grande diferença entre a lei escrita de Moisés e a lei que eles transmitiam. Aí já bati sobre esse assunto e aí começamos então a tratar daquelas questões mais interiores, né? Que Jesus começa falando do mal que está em nós, ira, impureza, ele começa a falar. Chega a falar do casamento, né? Que o homem pensa que tem direito, e ele mostra que o homem não tem direito a nada mais, absolutamente nada. E ele, depois de falar do mal que está em nós, ele vai falar também da maneira como a gente lida com o mal que está nos outros, né? A maneira. O que ele vai dizer? Ele vai dizer sobre a vingança. Vai dar o não à vingança, não resistir o perverso, não pagar mal com mal. Todo aquele momento de Jesus sobre esse. Depois ele vai falar de uma coisa que divide e contamina toda a piedade nossa. Como assim, Franco? Todos nós, podemos fazer coisas espirituais. A nossa devoção, ela é espiritual, dar esmola, orar, né? Aqui ele usa o exemplo de dar esmola, orar e fazer jejum, mas a gente pode fazer isso para a glória de Deus e podemos fazer isso para nós também. E é bom ter atenção sempre com esse ensino de Jesus, porque eu acho que esse é o tipo de tentação que a gente vai lutar a vida inteira, né? A hora a gente faz para ser visto pelo Senhor, mas em algum momento a gente pode cair na tentação de querer ser visto pelos homens, né? E receber essa vanglória, essa recompensa. E Jesus vai bater nisso também, vai falar sobre oração, esmola, vai falar sobre a importância dos olhos serem bons para a luz entrar, e depois fala de coisas que dividem o nosso coração. Acho que eu falei isso basicamente ontem, né? Com a turma lá. Ele vai falar que 2 coisas dividem o nosso coração. Primeiro é o desejo de ficar rico. Quem quer ficar rico divide o coração porque a ocupação dele é com coisas. E depois ele vai falar do terror de ficar pobre, do medo de ficar pobre. São 2 coisas complicadas, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração, disse ele. Então ele disse, não queira acumular tesouro aqui que vai ter problema. Isso vai dividir você não consegue servir a Deus e a riqueza, isso é impossível. Ele disse, não pode. Mas também ele fala do medo de ficar pobre, do medo de faltar.
do medo de não ter o que beber, o que vestir. Então ele fala dessas divisões todas. Eu acho que eu terminei aí ontem. Vê se vocês me lembram aí, se eu estou indo bem na minha memória. É isso mesmo ou não? Oi? Ih, rapaz, o negócio tá esquisito. Sim. Ai, foi isso mesmo que você falou. Bem, eu vou ler para vocês aqui e vou fazer um resumo mesmo, pequenininho, do que Jesus está falando no versículo 7 do capítulo 7 de Mateus. E aí amanhã a gente concentra o foco na porta estreita, na porta larga. Pode ser? Pode ser não? Nos falsos profetas, no juízo, no dia do julgamento e na construção da casa sobre a rocha, sobre a areia. A gente coloca foco. O que eu peço a vocês é para vocês descansarem e dormirem, para ficar bem acordadinho, para não ficar aqui dormindo com óculos escuros, fingindo que está acordado. Então, nem adianta botar óculos escuros, que o anjo está vendo você, tá? Eu não estou vendo não, mas o anjo está te vendo. Eu acredito que é importante botar esse prego aqui. Capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado. Disse Jesus, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Bem, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Portanto, porque essa é a conclusão dele, tá? Portanto, quase que ninguém conecta, mas está conectado aqui. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu não posso separar isso aqui porque está unido. Jesus está primeiro animando cada um de nós a orar. Só que ele não diz o que pedir. É estranho isso, né? Aqui, diferente da oração do Pai Nosso, ele não está dizendo, peça algo. Ele só está dizendo assim, ele está te animando a orar, está te encorajando a orar. Busque e vai achar. Bata que a porta vai se abrir. O que eu acho que é interessante a gente avaliar nesse ensino de Jesus? Em primeiro lugar é o seguinte, irmãos. Nós ficamos habituados a pensar que a oração tem palavras mágicas. E se a gente falar, usar aquela palavra, Deus vai fazer. Por exemplo, tem gente que acredita que tudo que ele pede em nome de Jesus será feito. Isso é verdade? Mas tudo, não, mas tem tem que ser segundo a vontade de Deus. Eu sempre conto a história lá no Rio de Janeiro. É uma cidade cercada por comunidades. Alguns de vocês conheceram lá o nosso sítio. E ali tem uma comunidade aí do lado. Eu lembro que um dia a gente foi fazer uma reunião da igreja lá fora. E o tráfico que estava comandando a escola que a gente estava usando lá. O tráfico mesmo. Tinha um rapazinho com uma metralhadora assim. Fuzil, metralhadora, assim, com um tiro na perna, assim, meio... E ele pediu oração. E eu pensei que fosse oração, sei lá, para te sair do tráfico, você se convertesse. Não, porque estava uma guerra de facção. Eu falei, mas o que você quer, amado? Então, né, pai? Tem uma guerra aí de facção, aí, o negócio tá feio, pai. Precisa de cobertura, ora por nós aí. Não, é interessante como as pessoas, elas avaliam, assim, elas acreditam mesmo que pode usar o nome de Jesus para
para essas coisas malucas. Eu também lembro de um rapaz que ele se prostituía, ia para aquelas casas de prostituição, eles chamam de casas de massagens, lá no Rio de Janeiro. E ele estava confessando assim, mas não era uma confissão assim, bem confessão, né? Ele estava falando assim, meio desabafando, meio dizendo, não sei como é que estava o coração dele, mas ele chegou uma hora que ele falou assim, não, mas eu oro. Eu falei, tu ora como assim? Não, na entrada eu oro. Mas oro para quê? Ah, para Deus me guardar daquelas doenças sexualmente transmissíveis. Eu falei, Deus pode guardar mesmo você, mas sinceramente, cara. É uma cara dura um negócio desse, né, cara? Tu vê que as pessoas não têm noção. Não, isso eu estou usando exemplos assim grosseiros, irmãos. Mas tem coisas na nossa vida que a gente pensa que é a vontade de Deus e não é. Tem coisas mais sutis da nossa vida. Que Deus diz não, a gente no primeiro momento não entende. E Deus diz não porque Ele quer o nosso bem. Ele diz não, ele ouve, mas não atende. Deus ouve toda oração que a gente faz. Toda oração que a gente faz, Deus ouve. Mas graças a Deus, algumas Ele não atende. Ele é bom, Ele é sábio. Ele não dá. Não dá, e Tiago vai dizer, não dá porque a gente pede mal e pede para o nosso próprio deleite. Ele diz, às vezes é um capricho, às vezes a gente até esquece o que a gente pede, daqui a pouco a gente esquece, igual criança, me dá, me dá, me dá. O pai fala, tá bom, espera um pouquinho, daqui a pouco ele esqueceu, já nem tem mais me dá, tá brincando com outra coisa. Então tem coisa que é capricho, tem coisa que é... E Deus pesa tudo isso, amados. A oração aqui, com certeza, está relacionado ao ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Irmãos, fala sério, desde o comecinho das bem-aventuranças, quando Jesus fala da ira do coração do homem, que é um verdadeiro homicida e pode ser julgado, quando Jesus fala que se você vai colocar a oferta no altar, lembrar que teu irmão tem algo que você tem que reconciliar com ele, retratar, voltar teu caminho. Quando Jesus fala que o homem que olhar com intenção impura para uma mulher, um homem que fixar o olho numa mulher e já adulterou no coração, tu começa a ouvir os ensinos de Jesus. Quando Jesus fala que a gente faz as coisas para ser visto, que a gente pode contaminar a nossa oração com a nossa exibição farisaica. Quando Jesus diz que a gente pode contaminar a nossa esmola, entendeu? Se a nossa intenção é ser mais publicitário do que simplesmente fazer algo realmente que agrade a Deus, quando a gente soma tudo aquilo ali, vem ouvindo também quando ele fala, suporta o mal que o camarada está te fazendo, ele golpeia a tua cara, você nem revida e nem fica lambendo a ferida, não fica dizendo, me bateu, não, você levanta e dá a cara de novo, dá o outro lado. Irmão, você vê isso tudo e diz assim, não é possível um negócio desse. Se a lei de Moisés já era complicado, não mate. Tá bom, nunca matei. Não se ire. Já pensou os ouvintes de Jesus no Sermão da Montanha? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. O que foi? Não matarás. Aí quem nunca matou aqui fica legal, né? Isso aí não é comigo, não. Pode falar à vontade. Eu, porém... Aí, o verbo encarnado falando, dizendo, eu, porém, lhes digo, qualquer um de vocês que se irá, irá, e depois ia falar, insultar outra pessoa. Ele vai falando, ele usa o exemplo lá do tribunal judaico lá, e vai dizendo, olha, esse tribunal aí não julga tuas intenções, mas há um tribunal que vai julgar tuas intenções sim. Esse aí só vai te julgar se você matar alguém, que era assim que os judeus procediam, se matasse eles, olho por olho, dente por dente, pé por pé, eles vão também executar. Mas há um tribunal sim, que vai julgar as intenções do teu coração. Há um tribunal que vai julgar se você ficar em inimizade com o teu irmão e não resolver. Há esse tribunal. Você imagina o camarada ouvir aquilo tudinho e ouvindo tudo, chega uma hora que ele fica assim, mas eu não consigo nem uma vírgula desse negócio. Se já estava ruim de não matar e não irá, você ouviu o que foi dito aos antigos, né? Não adultere. Se você nunca pulou a cerca, ele diz, agora acertou.
nunca pulei a cerca, estou casado há tantos anos, nunca saí com a mulher de ninguém, coisa boa. Pode falar para outro aí. Graças te dou, porque não sou como um desses pecadores aí que fica saindo com a mulher dos outros. Bem, mas eu te vou falar uma coisa para você. Se você olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou, mano. Ouvir Jesus, você diz assim, cara, não fica ninguém de fora. Todo mundo está ferrado quando ouve Jesus. Eu lembro que eu pregava motorista de táxi no aeroporto uma vez, e o cara era aquele cara bom. Sabe aquele cara bom que nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada? Que é até difícil você pregar para essa gente, que o cara só fez tudo certo. Um Nicodemos, assim. A gente gosta de pregar para pecador, né? Quando pega o cara muito arrumado, fica ruim de pregar, né? Eu falei, poxa, o cara não é pecador, como é que vai ser? Mas aí, meu irmão, 3 minutos ele já tinha xingado um cara na rua, quase atropelou ele, levou uma fechada, perdeu a linha e tal. E aí passou a mulher também, ele falou, cara, que avião, meu irmão? E eu lembrei ele do que Jesus falou. Eu falei, engraçado, você falou que é um cara justo, bom, coisa e tal, mas você não diz que é cristão, porque ele diz que é cristão, todo mundo é cristão, né? Ele falou, então, você é cristão. Eu falei, cara, você esqueceu o que Jesus falou? Ele, mas o que Jesus falou? Eu falei, Jesus falou que se você se irar, você já matou. João vai dizer, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Tu já matou, cara. E se tu ficar cobiçando a mulherada toda aí, tu já adulterou várias vezes. Aí, meu irmão, mas ninguém é de ferro. Se for assim, todos pecaram. Eu falei, aí que eu queria chegar contigo. Todos pecaram, destituídos estão na glória. Aí, esse é o ponto. Porque assim, se você ouve a lei, tu pode excluir alguém. Mas se você ouvir Jesus, irmão, você fica petrificado. E é aqui que ele chega. Para mim, ele está dizendo, olha, peçam, e lhe será dado. Jesus não tirou esse assunto da oração de qualquer coisa, ele já está falando de coisa que a gente olha assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não consigo, eu tô enquadrado em tudo que ele fala, tudo que ele está dizendo me acerta, essa mensagem está me cortando inteiro, eu tô todo enquadrado. Jesus está dizendo exatamente isso. Peça. 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 Diga comigo, peça. Diga, ore. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Você não precisa orar para brigar. Você não precisa orar para brigar. Se tem alguma mulher querendo bater no marido aqui, você não precisa pedir a força de Sansão, minha filha. Senão, Senhor, me dá a força de Sansão para quebrar a cara desse homem. Não precisa. A tua carne, embora não é a força de Sansão, ela já vai brigar naturalmente. Tua carne já faz isso sem a ajuda de Deus. Ela é inimiga de Deus. Gálatas 5 vai dizer isso. A carne milita contra o espírito guerreia contra a carne. E Paulo vai dizer, guerreia contra a carne para você não fazer o que você quer fazer. Porque você já quer fazer isso. Discórdia. Ninguém precisa pedir a Deus poder do Espírito Santo para ter discórdia com outra pessoa. Faz isso naturalmente. É nato. É uma inclinação humana fazer isso. Impureza. Tu vai pedir a Deus para ser... Senhor, eu quero ver um filme pornô hoje, me ajuda. Você vai ver isso na tua força. Tem coisa que você não precisa orar. Você não depende do Espírito Santo para fazer. Você faz por causa da inclinação do teu coração mal. Eu faço sem a ajuda de Deus. Eu falei outro dia, os irmãos até ficaram escandalizados. Falei, ó, vou dar uma lista de coisas que eu faço sem a ajuda de Deus. Todo mundo, quase que me amarraram lá em cima, assim. Abri Gálatas e comecei a ver a obra da carne com eles. Eu falei, isso aqui tudo é carne, faz. Naturalmente a carne faz aqui, ó. Ela briga, ela tem inimizade, discórdia, ela é impura, ela faz tudo isso aí sem a ajuda de Deus. Ela não precisa da ajuda de Deus. Para que tu vai pedir a Deus, o Espírito Santo, para fazer isso? O Espírito Santo luta contra isso. Mas tudo que você quer fazer para Deus, o Espírito Santo tem o maior prazer de te ajudar. Se você quiser assim, bondade, você pode pedir a Deus. E Ele tem prazer de mudar você, a tua natureza. Se eu quero a alegria do teu espírito, Ele vai te dar. Ele tem prazer, mano. Tudo que é fruto do Espírito Santo, amor. Eu quero ser longânimo, Pai. Eu não quero ser impaciente e atropelar as pessoas. Pode orar por isso, amado. Deus tem prazer de fazer. E eu acredito que Jesus está falando isso aqui no Sermão da Montanha. Ele está dizendo, já falei um monte de coisa para vocês aqui que vocês já sabem que vocês não conseguem na carne.
Você já sabe que vocês não fazem, mas eu vou dizer para vocês, peçam e lhes será dado. Sabe o que é interessante? Quando ele vai dizer assim, se você pedir um peixe, teu pai não vai te dar uma cobra. Vai. Se você... não é o pai, na verdade ele está falando, vocês que são maus, vocês que são pais aí são maus. Se teu filho pedir um peixe, você não vai dar uma cobra para ele. Vai dar uma cobra para ele? Não, claro que não vai dar. Mas você já reparou que Lucas, ele vai dizer assim, aqui Mateus vai dizer, o Pai de vocês que está no céu lhes dará também coisas boas ao que lhe pedir. Mas Lucas vai dizer que o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. É assim que Lucas vai dizer. O Pai vai te dar o Espírito Santo se você pedir. E ele não vai dar para você o Espírito Santo porque você é bom. Ele vai dar o Espírito Santo porque ele é bom. O Pai é bom, digo, o Pai é bom. O Pai é bom. E aí, quando você pede o Espírito Santo, o Pai que é bom, tem maior alegria de te dar o Espírito Santo. É assim que Lucas vai dizer essas boas coisas, né? Então, tem coisa que se você pedir, Deus tem a maior alegria de fazer. Ele quer, só está esperando a gente pedir. Pede a Deus e Deus faz, pô. Ele vai atender você. Ele tem alegria de fazer. Ele está lutando contra a nossa natureza caída. Ele está lutando, ele está se opondo para a gente não fazer o que a gente quer, a nossa inclinação. Se você pede vitória sobre o vício, vitória sobre o pecado, o que você pedir a Deus, para a glória de Deus, Deus vai te ajudar. Agora, não peça para o teu deleite, para a tua carne, para o teu prazer. Você nem precisa do Espírito Santo para descer ladeira abaixo, amado. Por favor. Então, o texto, ele não é um texto sacado assim, como algumas pessoas usam de forma mágica. Não, vai lá, pede, pode pedir tudo. Se você pedir, você encontra e bate na porta, arromba a porta, entra com o pé e o Senhor vai lá. Amado, Jesus não está falando isso não. Jesus está falando dentro do que ele havia dito. Ele falou, olha, é assim que vive um filho de Deus. Se você dá bom dia só para o teu irmãozinho que te saúda, eu te pergunto, você, por acaso, faz diferente lá do publicano? Ele vai usar o exemplo do publicano, do gentio. Se você só ama quem te ama, você não fez nada. O incrédulo faz isso, pô. Mas eu vou falar para você, ó, ame quem não te ama. Porque o Pai de vocês faz chover. Ele faz chover sobre justos e injustos. Sol vem sobre gente boa e gente ruim. Assim que é o Pai de vocês. Portanto, vocês devem também ser perfeito como é o Pai de vocês. Perfeito é maduro. O cara ouve aquilo ali e diz, ai meu Deus do céu. Eu gosto de agradar quem me agrada. Vamos ajudar aquele fulano lá, pretinho. Ele é tão bonzinho com a gente, né? Toda vez que a gente precisa, vem aqui. A lei da reciprocidade está no sangue, amado. A gente não tem disposição para dizer, vamos ajudar aquele cara sem vergonha que nunca toda vez que a gente pede, ele não atende nunca. Tá certo? Já viu esse papo no meio da igreja? Nem tem. Nem no meio dos pastores tem. Eu falo, pastoral, não, esse irmãozinho, a gente tem que dar uma moral para ele, ele é uma benção. E o outro sem vergonha, que não é benção? Tem que dar moral nenhuma para ele. Mas Jesus está falando para a gente ser bom com todo mundo, pô. Para ser cuidadoso, amoroso com geral, pô. Com bom, com mal, com tudo, porque é isso que é diferente. Mas tu olha um negócio desse e fala assim, eu não consigo, pô. Isso aí quase está no automático, meu irmão. O cara me agrada, eu agrado também. O cara me faz o favor, eu quero fazer para ele. Eu me sinto até em dívida com o cara que faz o favor. Então o que você faz? Ora, é isso que ele está falando. Peça. Vai ser dado para você. Busque. Você vai achar. Bata que a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate a porta será aberta. O quem de você... Aí ele vai falar assim, você é mau, pô. Sabe dar boas dádivas aos filhos de vocês? Muito mais o pai vai dar para você, pô. O pai é bom. Não é nem porque seja bom. Ele é bom. E ele dá. Você diz amém ou não? É ele que é bom. E é ele que dá. Ele dá porque ele é bom. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor é bom, diga o Senhor é bom. Lembrei até da música do Flecha. O Senhor é bom. O Senhor é bom, amado. Obrigado, filhão. O Senhor é bom. Diga o Senhor é bom. Então ele está dizendo para orar por isso, amado.
Ora pelas questões, ora pela transformação, ora para Deus te dar vitória na vontade dele, não é dar vitória contra a gangue rival, não, a facção lá do crime que quer te pegar, não, dar vitória contra o diabo, contra o inimigo, contra a carne, contra o mundo. É isso, pode pedir, Deus já é contigo, pô. Não duvide, inclusive, pode pedir com toda certeza, pô. Pede a Deus para ser contigo mesmo. Ser contigo para vencer a tentação, não para entrar no prostíbulo e não pegar a doença, pô. Para vencer, Deus é contigo, pode pedir. Deus vai te revestir, Deus vai te dar força. Fala, Senhor, não me deixe cair em tentação. Inclusive, ele ensina no Sermão da Montanha. Livra-me do mal, Senhor. Não é uma tentação para o bem, não é para o mal. O inimigo quer me derrubar, Senhor. Clama e ele te responde. Ele diz que se vier uma prova, ele não deixa você ser provado além das tuas forças. Ele está contigo. O Espírito Santo está totalmente ao nosso favor, mas totalmente ao nosso favor para se cumprir o propósito de Deus. Não é totalmente ao nosso favor para atender nenhuma necessidade da nossa carne. Amém? Não é pecado ganhar dinheiro. O pecado é fazer do dinheiro um Deus. O dinheiro tem que estar debaixo dos teus pés. Não é pecado ganhar dinheiro. Jesus não está combatendo isso. Ele está dizendo, onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Mas como é difícil, amados. Como é difícil não ter tesouro na terra. E tesouro é uma palavra forte, porque não fala só de dinheiro. Pode ser de alguém. Pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser uma pessoa que... Como é difícil. Mas a gente pode dizer, Senhor, eu não quero ter nenhum tesouro aqui na terra. Me ajuda. Me ajuda, eu quero que tu seja meu único bem, meu bem maior. Meu bem supremo, como a gente cantou ontem. Meu bem supremo. Eu quero que tu seja meu bem supremo. Aí ele vai dizer, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero isso, Pai. Eu quero buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a tua justiça. Porque quem olha para o céu ganha a terra, irmão. Junto. Todas essas coisas serão acrescentadas. Agora, quem está desesperadamente olhando para essa terra vai perder a eternidade, nem vê a eternidade, além de viver uma vida muito cheia de preocupações e de cuidados. A gente não orar para Deus te encher mais de preocupação, não faz isso, pô. Deus quer tirar as preocupações de você. Deus quer tirar todo o medo que você tem de faltar, de não ter recurso para você, de não ter roupa para vestir. Ele quer tirar todo o medo de você que você tem de não ter comida à mesa. Ele quer te dar descanso. Ele quer que você trabalhe, mas quer que você descanse também. Faz o teu trabalho e descansa, porque Deus vai suprir você de toda maneira, de toda forma. Você crê nisso? Crê mesmo? Amém? Então, ore, bata na porta. Pede a Deus aquilo que você sabe que está no coração dele. E, já que a gente está falando do Sermão do Monte, depois dá uma lidinha para dar uma repassadinha lá de novo, né, para você entender melhor que Deus está falando sobre pede, bate na porta. O Pai de você é bom, e vocês são ele é bom, o Pai de vocês, ele é bom, e ele vai dar para vocês. Você vai entender melhor que Jesus quer enquadrar a gente ali com aquilo que ele está falando. Amém? E tudo que você lê ali e fala assim, Senhor, isso aqui não dá para mim não. Pede, bate na porta. A porta vai se abrir para você. Tudo que Deus quer fazer na tua vida, Ele pode fazer. Ele pode fazer, como diz a Escritura, infinitamente mais. Mas lembra como é que Paulo diz? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações e ele é suficiente para fazer tudo. Bate na porta, ora, amém? Insiste com Deus e diga, Senhor, eu quero exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. Amém? Amém.